Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje falaremos sobre tópicos importantes, pontos que você possivelmente não saiba a respeito da Lei de Execução Penal, a nossa Lei 7.210 de 1984, a LEP. São pontos trazidos, por exemplo, pelos tribunais superiores, né, pelo Supremo Tribunal Federal, para falar a verdade, e pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Na maioria dos casos, falarei sobre pontos relacionados ao STJ, já que ele, em tese, é o guardião das leis federais. E a Lei de Execução Penal é uma lei federal, perfeito? Então, na maioria dos casos, falaremos sobre o STJ. Primeiro ponto interessante, eu vou falar para você agora, vou fazer cortes aqui para ficar mais interessante para nós, tá? O primeiro ponto está relacionado à remissão. A remissão, nós sabemos que pode acontecer por estudo, por trabalho, exercício de trabalho e também pela leitura. Para nossa prova, nós ficamos com essas informações. E aí acontece o seguinte: existe um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que fala que um preso que participava de atividades em um coral musical tem direito à remissão. Por quê? Lá no julgado, lá tem que a atividade de música, a atividade no coral é considerada um trabalho. Apesar de não ser remunerado às vezes, enfim, isso não interessa no caso. Por quê? Porque no artigo 1º da Lei de Execução Penal, nós temos que uma das finalidades da pena, da execução penal, é a reintegração do indivíduo à sociedade. Reintegração, ressocialização, é palavra bastante batida aí. Então, a atividade de música contribui para o retorno à sociedade. Perfeito? Um ponto muito importante da Lei de Execução Penal é a diferença entre o quê? A permissão de saída e a saída temporária. Estude essa diferença, que ela é muito importante para você que prestará o concurso do DEPEN. Vou falar agora em relação à saída temporária. A saída temporária é aquela que precisa de uma autorização judicial. Perfeito. Ela está prevista lá no artigo 122 da Lei de Execução Penal. Para cada saída temporária, vejam lá como funciona. Vou falar posteriormente a respeito dela, quando formos fazer a revisão da Lei de Execução Penal. Então, para cada saída temporária, deve haver uma autorização judicial. Tranquilo, até aí você sabe muito bem. Só que acontece o seguinte: o STJ pontuou da seguinte forma: pode acontecer de haver uma autorização única, ou seja, um calendário anual para todas as saídas temporárias. Às vezes é muito difícil para a autoridade judicial controlar todas as saídas temporárias que tem lá na sua jurisdição, né? No seu âmbito de competência. E aí, o que acontece? Para facilitar a vida do Poder Judiciário, foi autorizado esse calendário único de saídas temporárias, beleza? Então esse é o nosso ponto número 2. Nosso ponto número 3 é o seguinte: o STJ nos ensina que é possível a remissão para aqueles que trabalham para aqueles sujeitos ao regime fechado e ao regime semiaberto, quando eles executarem atividades laborativas, inclusive extramuros. Então, a princípio, a gente pensa, que a gente conhece, para falar a verdade, que o trabalho lá na Lei de Execução Penal, ele pode acontecer de forma um trabalho interno e o trabalho externo.
Então, para nós fecharmos e aí somarmos, se não me falha a memória, é a súmula 562 do STJ, fala que fechado, semiaberto, ainda que fora extramuros, é a expressão utilizada, pode sim utilizar aquele tempo de trabalho para remissão. Nosso ponto número 3. O quarto ponto importante aqui, muito interessante. Vamos imaginar a seguinte situação. Um indivíduo foi preso. Houve a decisão por um juiz estadual. E aí, de acordo com a Lei 11.671 e o Decreto 6877, esse preso, vamos dizer assim, estadual, foi transferido para uma penitenciária federal. De quem é a competência relacionada a esse preso? Vamos lá. Condenado, vamos supor que ele foi condenado. Então, condenado pela Justiça Estadual, os incidentes do processo, os incidentes processuais, se houver alguma situação processual ainda a ser tratada, juiz estadual, ponto final. Se houver incidentes relacionados ao sistema prisional federal, nós temos lá o sistema penitenciário federal, nós temos lá a competência sendo do juiz federal, beleza? Agora a situação inverteu. Nós temos lá que houve um julgamento pela Justiça Federal, por exemplo, lá de acordo com o artigo 109 da Constituição Federal, dentre as competências da Justiça Federal, e aí esse preso foi recolhido em um estabelecimento penal estadual. De quem é a competência para tratar de incidentes da execução penal? Incidentes da execução penal, nós temos aqui o juiz estadual. Beleza? Tranquilinho? Fácil? Lembrem-se de que é possível a Polícia Federal investigar crimes sujeitos à esfera estadual, competência estadual. Também lembre-se disso aí, lá em processo penal, lá em direito constitucional também há essa possibilidade. Lembre-se dela, ok? Então, quarto ponto, visto que não vou alongar muitos vídeos, vão ser vídeos bem curtos, para que a gente possa, devagarzinho, a gente consiga fixar, absorver todas as informações, ok? E se você gosta dos nossos vídeos, não deixe de comentar, de compartilhar também com seus amigos aí que estão estudando, para nos ajudar também a ajudar mais e mais pessoas a aparecer nos rankings dos cursos aí disponibilizados no YouTube, ok? Então curta, comente, compartilhe, né? Participe aí, que a participação de vocês é muito, muito, muito importante para nós. Sempre faça esse comentário no final, porque espero que você assista ao vídeo até o final. Espero de coração mesmo, porque isso tudo aqui é feito para você, para nós debatermos aqui, chegarmos a um denominador comum, chegarmos a acertar todas as questões do concurso e conseguir a nossa aprovação. Beleza? Tópico número 5. Nós temos uma renovação na Lei de Execução Penal que trata da identificação pelo perfil genético. Ela está prevista lá, por exemplo, no nosso Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Está prevista, salvo engano, no artigo 9º. Fala que aqueles indivíduos que cometeram crimes dolosos com violência grave contra a pessoa e também aqueles que cometeram crimes hediondos, aqueles crimes previstos lá na Lei 8.072 de 1990, serão submetidos o quê? Obrigatoriamente ao quê? A identificação do perfil genético pela extração do DNA do indivíduo. Essa extração, ela vai acontecer, você sabe muito bem, por técnica adequada e indolor. E aí, a gente tem qual é o momento de identificação do perfil genético, ou melhor, o melhor momento será no ingresso no estabelecimento penal. Mas, se ele não for submetido no ingresso, pode ser submetido a qualquer
tempo e ponto final. Só que nós temos uma informação muito interessante, é que se ele se recusar a participar, estará cometendo uma falta grave. Essa inclusão houve essa inclusão pelo pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Nós temos lá que as informações de perfil genético devem estar contidas em um banco de dados sigiloso. Mas lembre-se do seguinte, que pode a autoridade policial federal ou estadual, os delegados de polícia federal, delegados de polícia estadual, eles podem, se houver um inquérito instaurado, eles podem requerer à autoridade judicial o acesso a esse banco de dados. Perfeito? Lembre-se que também essa autoridade policial pode requerer e também o titular dos dados, né, do perfil genético, ele pode também requerer acesso aos documentos que constituem a cadeia de custódia, perfeito? Então, muito importante aí, acredito que não tenham mais alguma informação a respeito disso, então fiquem ligados quanto a essas informações do perfil genético, ok?